Seguramente não exista um país mais misterioso no planeta do que o que agora vamos descobrir. A nação mais pequena do mundo e, ao mesmo tempo, um dos lugares mais extraordinários e hermeticamente inacessíveis da Terra. Um enclave secreto que resguarda realidades ocultas que apenas alguns poucos afortunados podem conhecer. Neste novo vídeo do Vida pelo Mundo, vamos nos aprofundar no Vaticano, o coração da Igreja Católica, um território com um passado enigmático e um presente cercado de mitos e segredos que você está prestes a descobrir. Muitos de nós ignoramos as curiosidades e fatos controversos ocultos atrás dos imponentes muros que delimitam este diminuto país. Muros que guardam mistérios escondidos, como arquivos secretos, supostas máquinas do tempo, passagens ocultas que permitiam aos papas escapar de qualquer perigo e até rumores sobre vínculos com a máfia e sociedades secretas como os Illuminati. Mas provavelmente chamará ainda mais sua atenção saber que no Vaticano existe uma escola de exorcistas ou que, sob sua grande basílica, obscuros corredores subterrâneos conservam a cripta com os restos do apóstolo São Pedro. O Vaticano é também um dos países mais ricos do mundo. Conta com seu próprio banco, hospital, farmácia e exército, cuja guarda veste um uniforme listrado desenhado por Michelangelo há mais de 500 anos. Um país em que, segundo uma antiga lenda, uma mulher conseguiu se infiltrar e chegar a se tornar papa, o que originou a figura do palpador de testículos, um homem encarregado de revisar manualmente os atributos dos futuros papas para evitar que se repetisse tal acontecimento. Uma história que poderia explicar em parte o motivo pelo qual este é o país com menor proporção de população feminina do mundo, o epicentro da vida religiosa cristã, no qual o Papa, sua figura central, não recebe salário nem paga impostos. Tampouco possui bens pessoais nem celular, mas, ao contrário, dispõe de uma biblioteca secreta e tem o poder terreno de exorcizar e perdoar qualquer pessoa de seus piores pecados. Um papa eleito em um processo envolto no mais absoluto segredo, conhecido como o conclave, um termo que literalmente significa fechado com chave, devido a uma tradição obscura e misteriosa que logo descobriremos. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que descobrir o Vaticano com Vida pelo Mundo vai te surpreender. Começamos. Para muitos, este é o epicentro espiritual do mundo, o lugar que a Santa Madre Igreja escolheu para traçar o destino da humanidade e erguer a catedral mais majestosa do cristianismo. Uma escolha profundamente vinculada à descoberta, já que os restos do apóstolo São Pedro foram encontrados neste mesmo solo, escondidos em um conjunto de túneis e catacumbas dispostos logo abaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. Foi a arqueóloga italiana Margherita Guarducci, especialista em epigrafia grega, quem, após exaustivas investigações e estudos de diversas inscrições e tradições relacionadas ao túmulo de São Pedro, descobriu uma estrutura funerária localizada a cerca de 3 metros sob o altar principal da Basílica de São Pedro. Nesta estrutura foram encontrados diversos restos e um grafite conhecido como grafite de Pedro, que inclui a inscrição Petrus Eni, interpretada como Pedro está aqui. Como proclamavam as escrituras na frase Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Assim se ergueu a Basílica de São Pedro e o Vaticano, o país mais pequeno do mundo, mas ao mesmo tempo um dos mais ricos e poderosos centros da fé católica. Se esta descoberta despertou sua curiosidade e você deseja explorar a necrópole vaticana e o túmulo de São Pedro, é interessante saber uma possibilidade que muito poucos conhecem, mas existe: a de poder reservar uma visita através do site oficial do Vaticano. Se estiver interessado, faça isso com alguma antecedência, já que o acesso é limitado para preservar o sítio arqueológico. Pelo site você poderá reservar essa experiência, que permitirá adentrar galerias cheias de história e descobrir em primeira mão os lugares que deram origem a essas lendas passadas e presentes, algumas convertidas em realidade, como muitas que agora você conhecerá. Situado no coração de Roma, o Vaticano abrange uma superfície de aproximadamente 44 hectares,
o que equivale a cerca de 0,44 quilômetros quadrados. Para colocar em perspectiva, seria aproximadamente o tamanho de 80 campos de futebol. Apesar de seu diminuto tamanho, sua densidade populacional é notável. Nesta diminuta nação, a maioria de seus habitantes são homens celibatários, principalmente sacerdotes e membros do clero, mas também residem ali funcionários, suas famílias e um reduzidíssimo número de mulheres que representam uma minoria no país com menos mulheres do planeta. Segundo os registros mais recentes, a cidade do Vaticano conta com uma população total de aproximadamente 882 pessoas. Dessas, cerca de 636 residem permanentemente no território vaticano. E, entre todas essas, estima-se que as mulheres residentes neste país sejam menos de 20. A maioria dos residentes no país são religiosos, funcionários e também guardas suíços, que é o nome dado ao Exército do Vaticano. A Guarda Suíça Pontifícia é responsável pela segurança do Papa e do Estado da Cidade do Vaticano e tem suas raízes no século X. Um dos aspectos mais fascinantes desta histórica instituição é que, desde sua criação, o design de seu traje permaneceu praticamente inalterado. Este uniforme listrado, tão emblemático e chamativo, foi desenhado em 1508 pelo lendário Michelangelo, um dos artistas mais influentes da humanidade. Com seu inconfundível estilo, Michelangelo não só criou uma peça de roupa, mas um símbolo da tradição, lealdade e proteção que a Guarda Suíça oferece ao Papa até hoje. Seu nome provém dos soldados suíços reconhecidos na Europa renascentista por sua destreza e lealdade no campo de batalha. Em 1506, o Papa Júlio II solicitou a formação de uma companhia de 150 mercenários suíços para sua proteção pessoal, estabelecendo assim a Guarda Suíça. Antes da criação da Guarda Suíça, os papas contavam com diversas unidades militares para sua defesa, mas a reputação desses mercenários suíços levou à sua incorporação como força oficial do Vaticano. Um dos episódios mais destacados de sua história ocorreu durante o saque de Roma em 1527, quando a Guarda Suíça defendeu valentemente o Papa Clemente VI contra as tropas do imperador Carlos V, permitindo sua fuga pelo Passeto de Borgo. Este passeto é um dos lugares mais emblemáticos e enigmáticos de Roma. Um misterioso corredor elevado que conecta o imponente castelo de Sant'Angelo com a residência papal. Este corredor secreto com séculos de história foi desenhado como uma rota de fuga para o Papa em tempos de perigo, permitindo-lhe fugir rapidamente em caso de ser encurralado. Embora hoje em dia só seja aberto ao público em raras ocasiões, pode ser observado parcialmente de certos pontos da cidade. Seu acesso é muito restrito e apenas alguns poucos têm o privilégio de transitar por ele. O passeto não só comunica o castelo com o Vaticano, mas também conecta com os aposentos papais, o que lhe confere uma atmosfera de mistério e uma história cheia de segredos. Algo que nem todos sabem é que, historicamente, o poder dos papas se estendia além das funções religiosas. Os papas governavam os conhecidos como estados pontifícios, territórios na Península Itálica que incluíam regiões como Lácio, Úmbria ou parte da Emília-Romanha. Para manter sua autoridade, os papas dispunham de exércitos próprios conhecidos como as Forças Armadas Pontifícias, que incluíam unidades como a Guarda Nobre e a Guarda Palatina. Essas forças participavam de alianças e conflitos, consolidando também o poder político e territorial da Igreja. Durante séculos, os papas atuaram como monarcas absolutos em seus domínios, envolvendo-se em intrigas políticas, guerras e alianças estratégicas. Sua influência se estendia por toda a Europa e seu poder não se limitava ao âmbito espiritual. No entanto, com o surgimento dos Estados-nação e os movimentos de unificação no século XIX, o poder temporal dos papas diminuiu. O processo de unificação da Itália levou à anexação dos Estados Pontifícios ao Reino da Itália no ano de 1870, limitando a autoridade papal ao pequeno espaço do Vaticano. Esta situação culminou nos Pactos de Latrão de 1929, que estabeleceram a cidade do Vaticano como um Estado independente
e reconheceram a soberania papal sobre este território reduzido. Poderíamos dizer que, dessa forma, o poder do papado e do Vaticano se reduziu consideravelmente ao âmbito religioso, algo que nem sempre foi assim, já que o passado de alguns papas é tão obscuro quanto extraordinário. Um dos papas com uma marca mais obscura na história foi Clemente VI, que ocupou o papado durante a devastadora Peste Negra. Em vez de liderar pelo exemplo, viveu rodeado de luxos e opulência enquanto a população sofria por causa da praga. Durante seu pontificado, também esteve envolvido na venda de indulgências, uma prática controversa que permitia aos fiéis comprar a absolvição de seus pecados em troca de dinheiro. Essa prática concedia perdão dos pecados cometidos, e até se acreditava que podia reduzir o tempo que as almas passavam no purgatório. A ideia de que a salvação pudesse ser adquirida dessa maneira despertou a indignação de muitos, e anos depois seria um dos principais desencadeadores da Reforma Protestante. Outro dos papados mais obscuros foi o de Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia em Xàtiva, Valência, no seio de uma família de origem nobre, mas com aspirações de poder além de seu status. Ao longo de sua vida, o Papa Alexandre VI demonstrou uma astúcia política fora do comum que lhe permitiu ascender rapidamente nas fileiras eclesiásticas. Seu pontificado, que começou em 1492, foi marcado por uma constante manipulação política e corrupção. Um dos aspectos mais controversos do papado de Alexandre VI foi que teve vários filhos, algo que, embora comum na época entre os altos membros da Igreja, resultou escandaloso devido à sua posição como Papa. Além disso, seu nepotismo foi evidente, já que colocou seus familiares em cargos de poder dentro da Igreja, favorecendo sempre sua família na política eclesiástica e territorial. Durante seu papado, os estados pontifícios adquiriram uma notável expansão territorial, conquistando e consolidando o controle sobre grande parte do que hoje é a Itália. Voltando à história e realidade do Vaticano, o nome Vaticano provém do Mons Vaticanus, a colina sobre a qual se assenta, localizada na margem direita do rio Tibre, em Roma. Este pequeno, mas poderoso enclave tem sido ao longo dos séculos o centro espiritual e político da Igreja Católica. A cidade do Vaticano, como conhecemos hoje, foi estabelecida em 1929 por meio dos Pactos de Latrão, que resolveram a questão romana entre a Santa Sé e o Reino da Itália, formalizando sua independência do Estado italiano. Esta resolução marcou o fim de uma longa disputa sobre o controle dos territórios papais, que havia começado com a unificação da Itália e o desejo dos papas de manter seu domínio temporal. Ao longo dos séculos, a sede papal experimentou mudanças significativas. Antes da consolidação de sua residência no Vaticano, os papas residiram em outras basílicas romanas, sendo a mais importante a Basílica de São João de Latrão. A Catedral de Roma, que foi a residência papal até que Inocêncio I decidiu se mudar para um local mais seguro, o Palácio Apostólico no Vaticano, no século XI. Essa mudança marcou o início do Vaticano como a sede principal do papado, embora só em 1929 a cidade do Vaticano tenha adquirido sua independência e status atual como um Estado soberano. Voltando ao papado, seguramente não existe uma realidade mais surpreendente do que a da Papisa Joana, uma figura envolta em mistério e lenda que perdurou ao longo dos séculos. A história de Joana relata como uma mulher disfarçada de homem conseguiu se infiltrar no papado e governou a Igreja durante um breve período no século IX. Segundo a lenda, Joana, adotando o nome de João VIII, ascendeu ao trono papal e governou durante aproximadamente 2 anos, até que durante uma procissão da Basílica de São Pedro até São João de Latrão, deu à luz a uma criança, revelando sua verdadeira identidade e desvelando seu engano. Esse momento de revelação foi tão impactante que, segundo relatos, a Igreja tomou medidas para evitar que tal fraude se repetisse. Essa lenda foi amplamente documentada em obras medievais, com gravuras, pinturas e até livros que atestam sua existência, embora alguns historiadores sugiram que pode se tratar mais de uma invenção popular do que de um fato histórico. Seja como for,
A história de Joana deu origem à criação de um suposto ritual na eleição papal, cujo objetivo era verificar a virilidade do eleito. Para isso foi criado um cargo eclesiástico conhecido como o palpador de testículos ou testículos em latim. Tem dois e pendem bem, uma frase que supostamente era pronunciada após a verificação dos atributos masculinos do papa eleito. Rumores dizem que esse processo implicava que o candidato se sentasse em uma cadeira especial, conhecida como sede estercoraria, uma cadeira com um buraco no assento, através do qual se podia verificar se o eleito realmente possuía os genitais de um homem. Em algumas versões do mito, o palpador era um diácono ou, em outras mais dramáticas, um jovem cardeal. A cerimônia teria incluído a verificação manual dos genitais do papa eleito, após o que se proclamava a famosa frase «Duos habet et bene pendentes». Uma vez dito isso, os assistentes respondiam «Deo gratias», indicando que o eleito cumpria os requisitos de virilidade para desempenhar sua função. Esse ritual, aparentemente criado em resposta à farsa da papisa Joana, foi uma medida extrema para evitar que um engano semelhante ocorresse novamente. Além da enigmática figura da papisa Joana e do mito do palpador, o Vaticano abriga uma tradição que perdura há séculos. O conclave, um processo que, como o nome indica, significa fechado com chave. Essa cerimônia secreta que envolve os cardeais em um ambiente de isolamento total tem uma raiz histórica tão fascinante quanto surpreendente. A razão pela qual os cardeais são confinados durante o processo de eleição papal tem suas origens em um evento ocorrido na cidade italiana de Viterbo, no século XIII. A falta de acordo entre os cardeais para eleger um sucessor levou a um atraso que se prolongou por mais de 2 anos. A situação era insustentável, já que, como agora você sabe, os estados pontifícios geriam muitas matérias além da religiosa. Mas a indiferença, os privilégios e a constante busca de poder por parte dos cardeais geraram uma crise que quase destruiu a credibilidade da igreja e do papado naquela época. Foi nesse contexto, na cidade italiana de Viterbo, que o cardeal Gregório de Simo, que seria eleito posteriormente papa, decidiu implementar uma medida extrema para acabar com o impasse. Em um ato de desespero para assegurar uma eleição rápida e sem mais demoras, ordenou que os cardeais fossem literalmente trancados, sem acesso à comida para forçá-los a tomar uma decisão. Os cardeais foram isolados em um convento e deixados com uma ração mínima de alimentos. Um ato radical para garantir que sua única prioridade fosse a eleição de um novo papa. Essa medida extrema provocou a eleição papal em tempo recorde e marcou o início da prática do conclave, como conhecemos hoje. Dessa forma, o fechar com chave passou a simbolizar a urgência da eleição papal e o compromisso dos cardeais com a igreja. Outra curiosidade que poucos conhecem é que o conclave é tão secreto que, durante a eleição, os cardeais não podem receber comunicação do exterior nem ser influenciados por fatores externos. Um isolamento que culmina com o famoso ritual da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina. Quando os cardeais chegaram a um acordo e elegeram o novo papa, surge a fumaça branca anunciando ao mundo que a eleição foi concluída. Se não foi alcançado um consenso, queima-se papelada e a fumaça que sai é preta, indicando que a votação continua em curso. Esse sistema de fumaça, utilizado desde o século XIX, foi testemunha de muitos conclaves, gerando uma das maiores expectativas a nível mundial, pois é o sinal inequívoco de que o futuro líder da igreja está prestes a ser revelado. Como você pode ver, esse processo de eleição papal, com seu imenso simbolismo e mistério, continua sendo uma tradição que honra não só o passado, mas também a necessidade de privacidade, reflexão e, sobretudo, urgência na escolha de quem guiará a Igreja Católica em sua missão global. Mas esses são apenas alguns dos mistérios mais chamativos e desconhecidos da história do Vaticano. Talvez nem mesmo os mais surpreendentes. Entre os muitos enigmas no Vaticano, o Arquivo Secreto do Vaticano é um desses lugares de que muitos ouviram falar, mas ao qual apenas alguns poucos têm acesso. Localizado no Palácio Apostólico da Cidade do Vaticano, esse arquivo abriga mais de 1000 anos de história em suas estantes, que se estendem por mais de 80 quilômetros
com uma quantidade impressionante de documentos, alguns deles inestimáveis. O arquivo guarda atas de julgamentos fundamentais, como os dos Cavaleiros Templários, o processo contra Galileu Galilei ou a bula papal que excomungou Martinho Lutero. O arquivo é atualmente conhecido como Arquivo Apostólico Vaticano, mas o termo secreto não faz referência à existência de conteúdo proibido, mas à sua natureza privada, já que os documentos são propriedade direta do Papa, soberano do Vaticano. Esses arquivos estiveram fechados ao público até o final do século XIX e hoje em dia apenas um seleto grupo de pesquisadores tem acesso a eles. Entre as teorias mais intrigantes sobre o conteúdo desses arquivos está a crença de que o Vaticano possui informações sobre o fim do mundo relacionadas aos segredos de Fátima, que foram revelados no século XX. Outro dos mistérios mais fascinantes e desconcertantes relacionados aos arquivos vaticanos é o cronovisor, uma suposta máquina do tempo que, segundo alguns relatos, foi construída no século XVIII, Vaticano, durante a década de 1940. Disse que essa tecnologia permitia capturar imagens de eventos passados, incluindo momentos históricos transcendentes, como a crucificação de Jesus Cristo. Embora a existência dessa máquina nunca tenha sido confirmada, a lenda sobre seu funcionamento continua viva nos corredores do Vaticano, gerando ainda mais especulação e curiosidade entre aqueles que acreditam que o Vaticano foi capaz de manipular a linha do tempo. Todas essas realidades podem ser conhecidas mais a fundo se você tiver a sorte ou o privilégio de poder acessar esses arquivos secretos. Um mistério entre os muros do país mais pequeno do mundo, no qual também se encontram documentos relacionados a exorcismos, que ainda hoje, em pleno século XXI, continuam sendo realizados em lugares como este. O Vaticano mantém viva uma tradição bastante obscura, o exorcismo. Faz isso de tal maneira que em seu interior existe uma escola oficial de exorcistas encarregada de formar os sacerdotes que realizam esse tipo de ritual. Essa instituição, sob supervisão direta da Igreja Católica, ensina uma abordagem rigorosa que combina teologia, práticas litúrgicas e conhecimentos médicos. Os exorcistas em formação aprendem a reconhecer os sinais de uma possível possessão demoníaca e, ao mesmo tempo, recebem formação para colaborar com especialistas em saúde mental. Dessa forma, busca-se diferenciar casos de possessão genuína de transtornos psicológicos, como a esquizofrenia, uma distinção fundamental para garantir que os rituais não sejam aplicados erroneamente a pessoas que simplesmente necessitam de atenção médica. Esse curso, que é ministrado de forma privada, está reservado a um seleto grupo de sacerdotes que, ao final da formação, tornam-se exorcistas oficiais do Vaticano. A prática de exorcismos continua vigente em diversas partes do mundo, e os exorcistas do Vaticano, que somam mais de 250, já realizaram milhares desses rituais. Embora a maioria dos exorcismos seja realizada nas igrejas e capelas dentro da cidade do Vaticano, também são praticados em outras localidades sob sua supervisão. Esse tema, que poderia parecer saído de um filme de terror, é uma realidade dentro da igreja e continua sendo uma das tradições mais enigmáticas e controversas da instituição. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha dos exorcismos? Conhece alguém que você acredita que deveria ser exorcizado? O que mais te impressionou até agora sobre o Vaticano? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o Vida pelo Mundo, para que continuemos trabalhando toda semana para descobrir lugares tão incríveis como este. Então, obrigado. O passado do Vaticano foi marcado por vários escândalos que deixaram uma mancha em sua imagem, incluindo as relações com a máfia e até com sociedades secretas como os Illuminati. Um dos episódios mais famosos foi a conexão com a máfia ambrosiana, uma rede de criminosos e banqueiros que esteve envolvida em atividades ilícitas durante a década de 1970. O Banco Ambrosiano, com sede na Itália, tinha vínculos com a Santa Sé através do Instituto para as Obras de Religião, conhecido como IOR, ou mais popularmente como o Banco do Vaticano. Quando o escândalo financeiro veio à tona em 1982, com bilhões de dólares desaparecidos, vários membros do Vaticano foram envolvidos
incluindo a figura do Papa João Paulo I, que morreu em circunstâncias misteriosas pouco depois de assumir o papado. As teorias da conspiração vinculam esse escândalo à máfia e outros grupos secretos, o que só alimentou os rumores sobre a influência dos Illuminati dentro do Vaticano. Além dos vínculos com a máfia, as acusações sobre os Illuminati, um suposto grupo de poder oculto que influencia eventos mundiais, também atingiram o Vaticano. Embora as provas dessas conexões nunca tenham sido confirmadas, as especulações sobre o papel da Igreja em conspirações globais continuam muito vivas, particularmente em relação ao controle da informação e aos segredos que o Vaticano guarda em seus arquivos. Hoje em dia, a vida dentro do Vaticano continua sendo um enigma para muitos, cercada de aspectos pouco conhecidos, mas reais. Por exemplo, apenas cerca de 800 pessoas vivem permanentemente neste pequeno estado, a maioria das quais são sacerdotes, funcionários e empregados do Vaticano. Além disso, a vida dentro do Vaticano é quase exclusivamente masculina e celibatária, o que significa que quase não há famílias vivendo ali, salvo algumas exceções como os guardas suíços ou funcionários muito exclusivos. Uma das curiosidades mais surpreendentes é que o Papa não recebe salário. Seus gastos são cobertos pela Santa Sé, mas ele não é pago formalmente como um empregado. Além disso, os sacerdotes que celebram missas no Vaticano também não ganham dinheiro por isso, embora possam receber pequenas doações dos fiéis. Quanto à economia do Vaticano, é um tema complexo e cheio de mistérios. Embora suas receitas provenham de diversas fontes, como os museus, as doações e os investimentos, a transparência financeira tem sido objeto de controvérsia, especialmente após os escândalos do Banco do Vaticano. Além de suas riquezas materiais, o Vaticano possui grandes propriedades em várias cidades do mundo, o que reforça seu poder e alcance global. Um aspecto único é seu sistema de segurança, que é um dos mais rigorosos do mundo. A Guarda Suíça, famosa por seus uniformes coloridos, é responsável pela segurança do Papa, enquanto o sistema de câmeras e controle de acesso regula quem pode entrar e sair. A figura mais importante no país mais pequeno do mundo é o Papa. E embora você possa acreditar que quase tudo lhe é permitido, isso não é assim, pois sua vida está cercada de uma série de restrições e regras que definem seu papel dentro do Vaticano. Embora tenha acesso a uma enorme riqueza material, propriedades em todo o mundo e uma segurança sem igual, o Papa não recebe um salário como tal, e seus gastos são cobertos pela Santa Sé. Vive no luxuoso Palácio Apostólico, mas não pode ter uma família nem desfrutar de riquezas pessoais, pois sua vida é dedicada à Igreja e ao celibato. E tudo o que possui pertence ao Vaticano, não a ele. Além disso, o Papa não tem controle absoluto sobre a economia do Vaticano, pois os ativos financeiros são geridos pela Santa Sé. Embora tenha a possibilidade de viajar e goze de certos privilégios, não pode viver fora do Vaticano de forma permanente. Sua vida é profundamente marcada pelo compromisso religioso e administrativo. E embora desfrute de uma residência confortável, seu papel exige sacrifícios pessoais, como a renúncia a uma vida familiar e a completa dedicação à sua missão espiritual. Certamente, neste ponto, você deve querer saber se é possível acessar o Vaticano e como consegui-lo. Por isso, o Vida Sem Censura investigou a fundo essa realidade e agora a conta para você. A forma mais simples de acessar o Vaticano é visitando lugares como a imponente Basílica de São Pedro ou os museus do Vaticano. Estes são os locais mais conhecidos e visitados por turistas de todo o mundo. A entrada na Basílica é gratuita, mas se você quiser acessar a cúpula, terá que pagar uma pequena taxa. Para os museus do Vaticano, que abrigam uma das coleções artísticas mais valiosas do mundo, a entrada também tem um custo e recomenda-se comprar os ingressos com antecedência para evitar longas filas, especialmente durante a alta temporada. Além das obras de arte, os visitantes podem explorar a Capela Sistina, famosa pelos afrescos de Michelangelo, entre outros lugares históricos dentro dos museus. Se você quiser acessar lugares mais exclusivos como as Catacumbas Vaticanas ou o Túmulo de São Pedro, é possível fazê-lo reservando uma visita especial
através do site oficial do Vaticano. Essas visitas guiadas costumam ser mais limitadas e realizadas em grupos pequenos, o que permite uma experiência mais íntima e profunda dos espaços sagrados. No túmulo de São Pedro, localizado abaixo da Basílica de São Pedro, acredita-se que repousam os restos do apóstolo, um local de grande relevância religiosa. Além dessas opções, existem visitas mais exclusivas que oferecem acesso a áreas restritas do Vaticano, como a Biblioteca Apostólica, os arquivos secretos ou as secretas cavalariças pontifícias, onde se conservam documentos históricos de valor incalculável. No entanto, esses acessos são extremamente limitados e só estão disponíveis para grupos seletos, pesquisadores e, em raras ocasiões, turistas com uma solicitação prévia bem justificada. Também é possível acessar o Vaticano durante eventos especiais como a Missa de Natal ou as audiências papais, nas quais se oferece um acesso mais restrito e memorável. O Vaticano também é conhecido por seus jardins, que também podem ser visitados mediante agendamento prévio, proporcionando a oportunidade de desfrutar de um ambiente tranquilo e menos turístico dentro da cidade do Vaticano. Do Vida pelo Mundo, esperamos que este passeio pelo Vaticano tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós, pensando nisso e no esforço que realizar esses vídeos nos exige. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito ou inscrita, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os fascinantes vídeos que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode curtir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.